Olá, então esse é o vídeo do último dia do Congresso Virtual da Federação Mundial de Hemofilia, que aconteceu no dia 19 de junho de 2020. Mais uma vez, um dia com inúmeras palestras, sendo que algumas palestras aconteciam simultaneamente e onde cada participante decide qual palestra que vai assistir. Dessa vez eu acompanhei apenas palestras em desordens hemorrágicas em mulheres e palestras em doenças de von Willebrand, mas aconteceram palestras de diversos assuntos, mais uma vez, palestra de terapia gênica, palestra de novos tratamentos, palestras sobre programas. Então eu vou passar aqui um resumo do que eu assisti. A primeira palestra foi um programa educacional da Federação Mundial de Hemofilia, que são os impactos e mudanças nas desordens hemorrágicas em mulheres. Foi uma palestra que trouxe bastante informação sobre sangramentos em mulheres, aí abordava coagulopatias, desde portadoras, falava de portadoras sintomáticas, doença de von Willebrand em mulheres, mas não especificava exatamente a coagulopatia que estava se tratando dentro de algumas estatísticas. Mas existem publicações que abordam especificamente desordens hemorrágicas em portadoras sintomáticas, desordens hemorrágicas em mulheres com doença de von Willebrand, de maneira que quem tiver interesse de ler mais especificamente sobre esse assunto, a literatura em inglês é bastante farta sobre esses assuntos. Dentre os assuntos que foram tratados dentro dessa palestra estão o aconselhamento genético, que é identificar uma mulher que tem desordem hemorrágica e fazer a orientação dela a respeito de como proceder durante a gestação, se ela pretende fazer uma seleção do tipo do embrião, que é o seguinte: existe algo chamado diagnóstico pré-implantacional, que é fazer uma seleção, fazer uma inseminação in vitro de embriões, fazer uma análise genética, identificar se existe a mutação genética em um ou outro embrião e selecionar aquele embrião que não possui uma mutação genética. Então é possível fazer isso para selecionar embriões em laboratório que não têm o gene da hemofilia, que não têm o gene da doença de von Willebrand. E embora a gente não discuta isso com frequência aqui no Brasil, é um assunto que é bastante discutido em outros países e é por isso que foi tratado dentro dessa palestra e é por isso que eu estou trazendo também nessa apresentação, porque foi falado lá, embora a gente não discuta isso muito aqui. Bom, o que se falou também é que quando uma mulher que tem uma desordem hemorrágica faz um planejamento familiar, ou seja, ela decide ter um filho, ou não decide, mas aqui no caso, que ela decide ter um filho, deve ser feito um acompanhamento bem próximo com o setor de hematologia, desde o pré-natal até o pós-parto, porque existe um risco, de acordo com a palestra, 10 vezes maior de existir um parto prematuro em mulheres que possuem doença de von Willebrand. De maneira que esse acompanhamento bem perto de pré-natal e também no pós-parto deve ser feito de forma bem acurada. O que se falou também é que mulheres que possuem desordens hemorrágicas apresentam um risco bem maior, não risco, elas apresentam muitas vezes sangramentos menstruais muito maiores do que mulheres que não possuem desordens hemorrágicas. E é uma perda de sangue excessiva, muito maior. De maneira que uma das formas de tratamento para essas mulheres é a utilização de anticoncepcional para interromper a menstruação e assim controlar esses sangramentos. Ocorre que quando a mulher decide engravidar, ela precisa interromper os anticoncepcionais e aí ela está sujeita durante esse período onde ela está tentando engravidar a ter esses sangramentos exacerbados menstruais. De maneira que essa palestra ela introduz esses assuntos também para abordar que a importância de fazer avaliação não considerar apenas critérios de sangramento, mas também o quanto que mexe com o emocional esse sangramento. Então não é apenas físico, também é emocional. E é bastante importante considerar esses assuntos. De maneira que, quando se fala em desordens hemorrágicas em mulheres, como a gente está muito acostumado em falar de sangramentos em homens, porque a gente fala muito mais de hemofilia do que sangramentos em mulheres, aí por isso a gente fala menos de doença de von Willebrand, a gente fala menos dos sangramentos
das outras coagulopatias que existem, a gente não fala nem dos sintomas físicos que acontecem em mulheres, nem também dos sintomas emocionais. E é importante também a gente começar a introduzir esses assuntos dentro da nossa comunidade, porque eles são extremamente importantes. Então, daí que, como são vários palestrantes apresentando o mesmo assunto, foi então passada a palavra para uma pesquisadora do Paquistão, onde ela trouxe dados de estatística daquele país, falou sobre o diagnóstico em mulheres no Paquistão, dizendo que quando a mulher recebe o diagnóstico de doença de von Willebrand, ela não possui nenhum conhecimento sobre o que é essa coagulopatia. Isso acontece também no Brasil, porque quando você conversa com uma pessoa que tem doença de von Willebrand, muitas delas têm um diagnóstico na fase de vida adulta ou então na adolescência, e elas não vão ter nenhum conhecimento de doença de von Willebrand. A grande maioria nunca vai ter ouvido falar, nem sabe pronunciar, tem dificuldade de pronunciar no início o nome doença de von Willebrand, porque é uma palavra estrangeira. E isso é quase que uma regra, porque realmente a gente não ouve falar sobre coagulopatias, e isso reforça ainda mais a importância da gente ter programas de educação continuada, de inserir o assunto das coagulopatias na sociedade, da gente falar mais sobre os problemas de coagulação, da gente falar sobre as diferentes coagulopatias que existem, que não existe apenas uma, não existe apenas duas, existem mais. Então é importante a gente ter isso em mente, falar sobre coagulopatias para que a sociedade conheça, entenda que existem situações onde vai existir um comprometimento físico de uma pessoa devido ao sangramento. Esse sangramento ele pode ser passageiro, ele pode ser crônico, depende se a pessoa teve ou não a oportunidade de tratar. Daí a importância também de a gente falar para ter o tratamento e também para superar preconceitos. Essa palestrante ela também mencionou que é fundamental o acompanhamento de hematologista e do ginecologista em mulheres com desordens hemorrágicas que são sintomáticas. Então, o tratamento não deve se concentrar apenas no hematologista, também não deve se concentrar apenas no ginecologista. Mulheres que possuem desordens hemorrágicas, elas que são sintomáticas, precisam ter o acompanhamento dos dois profissionais para que se possa adotar o tratamento mais adequado para a situação daquela mulher, porque cada pessoa pode se adequar a um tratamento diferente, porque, como vou falar daqui a pouco, existem inúmeros diferentes tipos de tratamento que podem ser utilizados em diferentes situações, e quem decide qual é o melhor tratamento é o médico, e por isso que é indicado que esses dois profissionais, o hematologista e o ginecologista, hematologista e ginecologista, estejam acompanhando a mulher com desordem hemorrágica. Bom, foi falado também a respeito do dilema do diagnóstico e o acompanhamento das desordens hemorrágicas em mulheres em países em desenvolvimento, porque são países que possuem menos recursos, tanto para realizar o diagnóstico quanto para tratar. Então, o diagnóstico de doença de von Willebrand, por exemplo, é um diagnóstico complicado porque é um diagnóstico mais difícil, por causa da estrutura da proteína de von Willebrand. A doença de von Willebrand é causada pela deficiência na produção, diminuição da produção ou diminuição da atividade de uma proteína que está na circulação do sangue, que é chamada de fator de von Willebrand. E o fator de von Willebrand apresenta diferentes funções. Por exemplo, o fator de von Willebrand atua na ativação das plaquetas, e para ele ativar plaquetas, ele precisa se ligar a umas proteínas que estão embaixo do vaso sanguíneo, que quando o vaso sanguíneo se rompe, uma veia se rompe, por exemplo, existiu o sangramento, a veia está intacta, mas existiu o sangramento, a veia quebra, vamos falar assim. Então, a veia é rompida, e agora quando a veia se rompe, vai existir a exposição de proteínas de colágeno que estavam aqui embaixo da veia, que não estavam presentes. E é ali que o fator de von Willebrand vai se ligar, nessas proteínas de colágeno. Então é por isso que ele só vai ser ativado quando tem sangramento, porque quando não tem sangramento, a veia está íntegra, está certinha, o colágeno está protegido, mas essa veia se rompe, o colágeno se expõe e o fator de von Willebrand se liga. Aí agora eles estão ativados, o fator de von Willebrand vai se ligar à plaqueta, ativar a plaqueta, ele promove ligação entre plaquetas, então aí várias funções. E mais uma função do fator de von Willebrand é que ele carrega o fator 8,
que é o mesmo fator 8 que a gente fala tanto da hemofilia A. Qual é a consequência do fator de von Willebrand ter tantas funções? Qual a consequência disso para o diagnóstico? É que para se identificar a perda de função do fator de von Willebrand, que pode estar relacionado tanto com a ativação de plaquetas, quanto com a transportar o fator 8 e também na queda da quantidade de fator de von Willebrand que é produzida, são necessários diferentes tipos de exames. E não vão ser todos os hemocentros, não vão ser todos os laboratórios de coagulação dentro dos hemocentros que vão possuir todos os exames necessários para fechar o diagnóstico da doença de von Willebrand. Então é por isso que é tão difícil, às vezes, dar o diagnóstico da doença de von Willebrand. E essa dificuldade é maior em países mais pobres ou em países em desenvolvimento, porque vai ter menos laboratórios que consigam fazer o diagnóstico. Isso também acontece no Brasil em diversos estados. Tem estado que não consegue fazer o diagnóstico da doença de von Willebrand e de maneira que ou a amostra da pessoa é coletada e enviada para um outro estado, ou então a pessoa precisa viajar para outro estado para poder fazer o diagnóstico da doença de von Willebrand. Então, isso também acontece aqui no Brasil. Para se fazer o diagnóstico da doença de von Willebrand, então, antes de fazer o diagnóstico no laboratório, a pessoa tem sintomas de sangramento. E foi apresentado na palestra que na doença de von Willebrand, em média, o tempo que se leva desde o primeiro sangramento até fechar o diagnóstico da doença de von Willebrand se demora 669 dias, que são quase 2 anos. O que significa isso? Entre o primeiro sangramento até a pessoa ter o diagnóstico, são quase 2 anos sangrando. Isso pode ter consequências para a qualidade de vida da pessoa, é claro, porque todo sangramento importa, não é porque tem um sangramento não é porque a mulher sangra na menstruação, que significa que ela sangrar mais na menstruação é normal. A gente precisa mudar esse conceito. Todo sangramento importa, não é porque uma vez por mês a mulher vai ter o sangramento menstrual que ela sangrar mais é normal. A gente não pode ficar considerando isso normal. A gente tem que saber que pode existir uma conduta, pode existir um tratamento para aquela situação, e é por isso que a gente precisa falar mais e mais e mais de programas de educação. Na investigação clínica da pessoa, então, assim, o que leva a pessoa a procurar um médico? Duração de sangramentos. Aí quando o médico, ou a presença daqueles roxos, né, as equimoses, todos os sangramentos excessivos vão levar a pessoa a procurar um especialista. E nessa procura, o médico ele vai precisar fazer uma avaliação da duração dos sangramentos que essa pessoa tem, da história de tratamento de anemia, se ela teve ou não. Por que verificar anemia? Porque se a pessoa tem sangramentos contínuos, muitas delas vão desenvolver anemia. Então é importante saber se ela teve anemia em períodos da vida para tentar levar um diagnóstico de doença hemorrágica. E também história de sangramentos na família, porque as desordens hemorrágicas elas têm característica genética, ou seja, é comum que mais pessoas da família também tenham essa desordem de coagulação. E aí sim o médico vai começar a fazer uma série de exames para identificar o tipo de problema de coagulação que ela tem. Quanto mais grave é a desordem hemorrágica, mais cedo aparecem os sintomas, então mais cedo a pessoa é diagnosticada. Geralmente é dessa maneira. Mas existem inúmeras situações, inúmeros casos que a gente conhece de pessoas que tiveram sangramentos prolongados durante muitos anos e que só vão ter diagnóstico na fase adulta. Levando, mais uma vez, a importância da gente falar sobre desordens hemorrágicas em mulheres. Também foi falado que existem variações nos níveis de fator de von Willebrand em determinados momentos. Então, pode ser que uma pessoa faça um diagnóstico, vá fazer um exame e o fator de von Willebrand seja mais alto ou mais baixo, e isso vai dificultar o exame. Mas, se a pessoa tem sangramentos continuados, existe uma grande chance dela ter um problema de coagulação. Então, qual que é a indicação? Se faz um exame e o fator de von Willebrand está com valores normais, que esse exame ele seja repetido
posteriormente, porque os níveis de fator de von Willebrand podem flutuar. E isso pode levar a um falso diagnóstico. Então é importante isso. É importante que o diagnóstico seja feito em centro de referência. Por isso que a gente sempre fala, procure o hemocentro estadual da sua cidade, do seu estado, porque os hemocentros estaduais são os pontos de referência para o diagnóstico de coagulopatias. E ainda, os exames são realizados pelo SUS. Daí que eu parti para uma outra palestra, que foi um programa educacional da Federação Mundial de Hemofilia, que teria a seguinte tradução: Iniciativa da Federação Mundial de Hemofilia para tratar a doença de von Willebrand. Daí que foi falado desde a criação de um guia de manejo da doença de von Willebrand, e esse guia ele vai trazer uma série de orientações, desde o diagnóstico até o tratamento da doença de von Willebrand. E para a gente ter uma ideia do cuidado de como que esse guia está sendo preparado, já foi falado anteriormente que ele teve participação de pessoas com doença de von Willebrand, foi falado isso em uma palestra de uns 2 dias atrás, se não me engano, mas além de ter tido a participação de pessoas com doença de von Willebrand, que é extremamente importante você introduzir quem tem a coagulopatia para falar sobre a coagulopatia, porque você cria um documento que apresenta de forma mais clara a necessidade de quem tem o problema. Só que é um guia que também está sendo construído por inúmeras sociedades extremamente conceituadas, que seria a Sociedade Americana de Hematologia, a Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, a Fundação Nacional de Hemofilia Americana, que é dos Estados Unidos, e da Federação Mundial de Hemofilia. Então, possui todas essas sociedades demonstrando como que esse documento ele vai ficar bem consistente. Bom, falou-se sobre a prevalência sintomática da doença de von Willebrand, que gira em torno de uma pessoa a cada 10 mil, sendo que esse valor ele vai flutuar. Na verdade, a incidência da doença de von Willebrand é de cerca de 1% da população, quer dizer, aproximadamente 1 em cada 100 pessoas tem doença de von Willebrand, mas vai possuir uma coagulopatia muito branda, muito leve. Mas a população sintomática vai estar dentro da estatística de aproximadamente 1 para 10 mil. É importante a gente falar dessa parte aqui sobre que 1% tem doença de von Willebrand, mas a maior parte das pessoas tem uma coagulopatia leve. A gente não pode entender que a doença de von Willebrand é uma coagulopatia onde a pessoa não tem sangramentos, ou que tem sangramentos pequenos. A gente tem que mudar esse conceito, porque existem um número muito grande de pessoas com doença de von Willebrand, são quase 10 mil diagnosticadas aqui no Brasil, sendo que sintomáticas, sendo que a gente espera que exista uma subnotificação, um subdiagnóstico, quer dizer, ainda tem um número de pessoas que precisam receber diagnóstico, que estão em algum lugar do Brasil, tendo sangramentos que não foram identificados ainda, e a gente tem que perder essa ideia de que doença de von Willebrand é uma coagulopatia onde a pessoa sangra menos, né? Todo sangramento conta, é isso que a gente tem que ter em mente. E vão ter pessoas que têm sangramentos menores, é claro, porque isso acontece com outras coagulopatias também, como a gente sabe. Hemofilia tem os pacientes que são graves, tem os pacientes moderados, tem os pacientes que são leves. Quem é leve tem menos sintoma. A mesma coisa acontece na doença de von Willebrand. Tem o paciente que tem os sintomas mais graves, tem os pacientes que têm os sintomas mais leves. Então é importante a gente ter isso em mente, que a doença de von Willebrand é uma coagulopatia onde todo sangramento importa, e vão existir aqueles pacientes que sim, possuem sangramentos mais intensos e outros pacientes que possuem sangramentos mais leves. É importante a gente falar isso, e é importante dar ênfase nesse guia da Federação Mundial de Hemofilia, porque ele vai trazer, quando ele estiver pronto, ele vai ser publicado no final de 2020, ele vai trazer uma atualização sobre o diagnóstico e também orientações para o tratamento profilático. E vão existir algumas indicações para o tratamento profilático que já foi adiantado nessa palestra, mas que quando o protocolo for liberado, né, estiver pronto, estiver publicado, vai trazer isso em bastante detalhes. Por que é importante dizer isso? Porque na grande maioria dos países, assim como acontece no Brasil, não existe um protocolo para o tratamento profilático da doença de von Willebrand. Então, como já foi dito, existem pacientes que são muito sintomáticos,
que possuem muitos sangramentos, mas que não possuem protocolos para tratamento de profilaxia. E, como adiantado nessa palestra, o tratamento da profilaxia poderá ser indicado, mas, mais uma vez, a gente tem que esperar o protocolo ser liberado, esse documento ficar pronto, vai ficar pronto no final desse ano. Então, as indicações: casos graves de histórico de sangramentos, onde possa existir sangramento nasal recorrente, sangramentos menstruais graves, sangramentos gastrointestinais e hemartroses. São situações onde a pessoa que é acometida frequentemente com esses sangramentos vai poder se beneficiar com o tratamento da profilaxia. Também foi falado nessa palestra a respeito de produtos que podem ser utilizados para o tratamento da doença de von Willebrand. Dentre eles estão a desmopressina, que é o DDA-VP, os agentes antifibrinolíticos, o concentrado de fator de von Willebrand, que pode ser tanto plasmático quanto recombinante, e em algumas situações a transfusão de plaquetas. Então, quando se fala dessa opção de tratamento, entra-se numa parte técnica que na palestra foi apresentado algumas situações onde pode ser utilizado cada uma dessas medicações, só que como quem decide esse tipo de tratamento é o hematologista, eu não vou entrar em detalhes do que foi falado aqui, do que foi falado nessa palestra, mas qualquer dúvida que você tiver em relação ao tratamento com o tipo de tratamento que vai ser mais adequado para a sua coagulopatia de doença de von Willebrand, você precisa conversar isso com o seu hematologista. Por isso que se diz, o tratamento da doença de von Willebrand não é feito apenas com o ginecologista, é feito com o hematologista também. E como o tratamento da doença de von Willebrand em mulheres também pode ser feito com a utilização de anticoncepcionais, também é importante a presença do ginecologista no acompanhamento da mulher com doença de von Willebrand. Então foi falado sobre a desmopressina, foi falado sobre o fator plasmático, e o fator plasmático existem inúmeras marcas, e o que vai variar entre as marcas é a proporção entre fator plasmático e fator de von Willebrand, porque, como já foi falado, uma das funções do fator de von Willebrand é se ligar ao fator 8 e transportar e estabilizar o fator 8. Então vão existir, dependendo da marca, fator de von Willebrand com uma maior concentração de fator 8, com menor concentração de fator 8, e vai existir o fator recombinante. E o fator de recombinante, ele não contém o fator 8, de maneira que foi falado na apresentação de que no início do tratamento de um sangramento, em pessoas que tenham baixa produção na produção, mas baixa concentração de fator 8 na circulação devido à queda da produção de fator de von Willebrand, tal como acontece na doença tipo 3 e nos casos mais graves do tipo 1 e também no tipo 2N, onde a concentração de fator 8 cai. No tratamento com fator de von Willebrand plasmático, já que esse fator não tem fator 8, pode ser necessário no início do tratamento fazer também a administração com fator 8, se for utilizado o fator de von Willebrand recombinante. Também foi falado que a meia-vida do fator de von Willebrand recombinante é mais longa, possui uma meia-vida de aproximadamente 22 horas, sendo que o fator de von Willebrand plasmático possui uma meia-vida de 12 a 16 horas. E também foi falado que foi passado instruções a respeito de manejo de sangramento, e dependendo do sangramento, qual seria a melhor medicação a ser utilizada, dependendo do tipo da doença de von Willebrand, qual a melhor medicação mais adequada para aquela pessoa, e também como se realizar cirurgias, o planejamento da cirurgia, o pré-cirúrgico, cirúrgico, pós-cirúrgico, com essas diferentes medicações. Por fim, foi falado sobre impactos da doença de von Willebrand na vida de quem possui essa coagulopatia, e abordando desde impactos na vida reprodutiva, a preocupação em ter filhos, a dificuldade. Muitas mulheres precisam fazer uso de anticoncepcional durante um período prolongado. Muitas mulheres fazem retirada de útero precocemente por causa dos sangramentos, situação que poderia ser controlada ou evitada se fosse feito o tratamento adequado desde o início.
Também impactos de atividade da vida, atividades físicas, na vida amorosa e na vida ativa de forma geral, né, considerando a vida familiar, vida profissional, enfim. Então, esse foi o final do congresso virtual da Federação Mundial de Hemofilia, que foi um congresso excepcional. Tentei trazer conteúdos resumidos de cada dia da palestra, uma vez que a gente não teve tradução em português, mas lembrando que nada substitui acompanhar as palestras ao vivo, presencialmente, acompanhar as palestras que estão acontecendo tal como eu tive a oportunidade de fazer. As palestras elas vão ficar disponíveis, se não me engano, no site da Federação Mundial de Hemofilia, para que possam ser reassistidas. Eu não sei se quem já não fez inscrição pode fazer inscrição para assistir, mas se existir essa possibilidade, eu indico você assistir as palestras, porque o congresso foi muito bom. Ok? Um grande abraço.